Então, várias pessoas me perguntaram por que Cristão 168, né? E a gente trabalhou esse conceito no grupo de jovens, e ser cristão é realmente uma missão, e sozinhos nós não somos capazes de vencer o mal. Eu quero começar com uma história, que é uma história que pode ser verdade, mas na verdade, a história que pode ser verdade, mas é uma história que pode ser a realidade da vida de cada um de nós. O desafio de ser um verdadeiro cristão. E ela diz assim: entrou na sala sem bater, jogou-se na cadeira, em frente à minha mesa. Suava, era evidente que estava nervoso. Pastor, estou perdido, disse sem rodeio. Apenas 3 palavras, seria desnecessário dizer mais para descrever a tragédia naquela alma em conflito. Aquele pastor podia aceitar essa declaração de qualquer outra pessoa, mas não daquele rapaz. Ele o conhecia muito bem. Era um jovem exemplar, um fiel membro da igreja, mas ali estava, com os olhos lacrimejantes, repetindo: pode crer, pastor, estou perdido. Sou cristão de berço, todo mundo acha que sou bom membro da igreja. Meus pais acreditam que eu sou um filho maravilhoso. Os membros da igreja acham que eu sou um jovem consagrado. Eles até me nomearam diretor dos jovens. Muitas vezes ouço os pais dizendo a seus filhos: gostaria que você fosse como aquele rapaz. Todos acham que eu sou um modelo de cristão, mas na verdade, pastor, eu sou uma miséria. Acabo de fazer algo horrível e não é a primeira vez. Fiquei desesperado, angustiado como das outras vezes. Tive vontade de morrer. Eu não sou o que todos pensam que eu sou. O pastor até tentou dizer algumas coisas, mas ele logo cortou. Eu não quero ser assim, pastor. Eu quero ser um cristão de verdade, mas não consigo. Tenho lutado tantas vezes, tenho me esforçado, mas sempre acabo derrotado. Doeu naquele líder ver assim aquele jovem. O Senhor está desapontado comigo, não está? Perguntou ele, depois com o coração ansioso. Desapontado? Pensou. Ele tinha um nó na garganta. Procurou esconder sua tristeza, sua dor, porque na realidade o drama não era só daquele jovem. Ele sabia que muitos jovens da sua congregação também viviam essa triste realidade, dizendo para si mesmo: eu estou perdido. Perdido? Sim, perdido mesmo dentro da igreja. Talvez não é um desafio só para o jovem. Perdido dentro da própria igreja. É um desafio para você, é um desafio para mim. Sair da aparência e viver de verdade. Viver de verdade. Não adianta ser um jovem consagrado, as pessoas acharem que você é um bom cristão, se lá fora você não está dando exemplos. Essa semana eu ouvi um outro caso de uma outra pessoa, que às vezes mesmo dentro da igreja, está defraudando uma pessoa. Viver de aparência, irmãos, não leva ninguém para o céu. Nós precisamos viver de verdade. Hoje estamos dentro da igreja, e quantos de nós estão lutando, achando que estão ganhando, mas na verdade estão perdendo? E quantos de nós estão lutando com o mundo, querendo ser cristão? Aqui dentro é fácil, mas lá fora é o desafio. Lá fora é o desafio. Muitos estão perdendo, outros estão trocando a salvação por emoções passageiras, que logo vão se acabar. Alguns, inclusive, acham que estão ficando que quando ficarem mais velhos, aí sim eu vou buscar a Deus, aí sim eu vou ter tempo. Mas eu quero te lembrar que jovens também morrem. Jovens morrem, adultos morrem, e às vezes a gente acha que só quando eu tiver mais velho, aí sim eu vou morrer. Mas a verdade não é essa, irmãos. Jovens também morrem. Depois dessa história, talvez você ainda esteja se perguntando: como ele pôde falar tão ao meu coração? Como que ele ficou sabendo essas coisas?
Irmãos, precisamos viver de verdade. É engraçado que somos desafiados a cada dia a sair das aparências e viver a realidade, viver de verdade. Mas você também pode estar perguntando mais uma vez, mas o que tem a ver cristão 168? O Romulo falou sobre isso no início da mensagem, cristão 168. O que é cristão 168? Eu quero te falar primeiro sobre números, né? Falando sobre números, que é 168. Ser cristão por 3 horas durante o domingo é relativamente fácil, né? Mas vamos colocar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você já fez os cálculos? 7 dias por semana, 24 horas, 168. É o desafio para mim, o desafio para você. 168 horas do dia sendo cristãos. Não apenas 3 horas aqui. E quando você faz a conta, o tempo que nós passamos com a igreja é relativamente pouco, comparado com tantas horas que nós temos. Você tem 3 horas aqui, com a igreja, aqui no domingo. Aí você participa de um grupo familiar durante a semana mais 1h30. Aí você vem no culto na quarta-feira mais 1 hora, 1h30. Quando você faz a somatória, é muito pouco, comparado com tantas horas que nós precisamos ser cristãos. O desafio é ser cristão 168, 168 horas por semana, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esse é o nosso desafio. Quero que você saia daqui hoje desafiado a ter uma vida modificada. Mas primeiro eu quero falar para você, jovem, né? Eu vou falar para todo mundo, mas primeiro eu quero falar para você, jovem. Uma vez conversando com um jovem, hoje eu não vou falar o nome dele não, mas na outra, no dia da liga eu falei. Mas o que acontece? Quando nós somos verdadeiramente cristãos, as pessoas vão ver a diferença na nossa vida. E um desses jovens contando para mim que ele não era da igreja, ele começou a ir na casa de um irmão, e ele começou a ver a diferença daquele irmão, a diferença que aquele irmão era, como a família dele realmente era cristã, e ele disse, eu quero ter uma família desse jeito, igual o Cristiano falou aqui, né? Ele falou, eu quero ter uma família desse jeito, porque quão bom é sair das aparências e viver uma realidade de verdade, ter uma família cristã, uma família buscando, tem desafios? Tem desafios, qualquer família tem os desafios. Mas o mais importante é a gente voltar os nossos olhos para Cristo. Então esse jovem falou sobre essa diferença. E é engraçado que eu pensar nisso, pois muitos jovens nascidos na igreja têm largado esse privilégio de ser cristão, de ter conhecido a palavra desde o início, e se encantando com o mundo, que na verdade no final dá em morte. Essa semana eu mandei um vídeo para o grupo de jovens, que na verdade até o William tinha falado sobre esse vídeo, que a nossa vida aqui na terra é um pedacinho assim. Ele pega uma corda bem longa, mas bem longa, e ele pega aquele fiozinho vermelho, aquela parte daquele fio longo, e fala assim, isso aqui é a nossa vida na terra. Agora tudo isso aqui é a nossa vida na eternidade. E quantos jovens têm deixado o privilégio de ter nascido na igreja, assim, não nasceu aqui o parto, né? Mas assim, de ter crescido aqui com todo o ensinamento, com todas as coisas boas, com todos os ensinamentos, um privilégio que outros gostariam de ter e não tiveram, mas ele tem. Aí quando ele faz 18 anos, ou menos, né? Ele quer agora viver a sua vida, achando que ele sabe todas as coisas, e na verdade ele deixa para lá esse privilégio. E quantos aí de nós com 20, 30, 40 anos na fé, achamos que já somos crescidinhos demais, que já somos donos da verdade, não estamos prontos para aprender, não estamos prontos para ser disciplinados quando erramos, para sermos alertados sobre os nossos erros. Não, eu tenho 30 anos na igreja já e tal. Não vem, você aí é recém-convertido, não vem falar isso comigo, não. Mas a pessoa às vezes está com erro, errou, as pessoas estão em pecado. Às vezes a pessoa é grosseira com o irmão, e o irmão fala assim, irmão, essa maneira que você agiu aí não está legal, não. Não, mas você não tem, você nasceu agora. Irmãos, precisamos ser humildes.
Para o quê? Porque o nosso alvo é ser cristão 168 horas. 168 horas, e às vezes nós vamos errar. Temos que estar preparados para o quê? Para receber a disciplina também. Quantos líderes da igreja, da congregação, em diversos lugares, inclusive aqui no Brasil, não têm caído? Pessoas que estão à frente do trabalho, mas não têm humildade para poder reconhecer que nós ou as pessoas com mais tempo na igreja também estão, às vezes, mais propícios a errar. Por quê? Porque às vezes já estão achando que estão de pé há muito tempo e que não vai ter perigo para mim. Eu já tô bem alicerçado. Só que a palavra fala para nós estarmos aqui alertas. Alertas. Tem um exemplo muito conhecido, ainda falando sobre os jovens e falando também sobre as pessoas com mais idades, né? Que é lá em Lucas, capítulo 15, versículo 11. Abra sua Bíblia lá, em Lucas, capítulo 15, versículo 11. É uma passagem muito conhecida de todos nós, mas eu quero ler, porque traz um exemplo para nós. Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32. Diz assim: E Jesus disse: Um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava longe. Ali viveu dias cheio de pecado, desperdiçou tudo que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra o Senhor, pequei contra Deus, e não mereço mais ser chamado seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz estava longe de casa, o pai o avistou, e com muita pena do filho, correu e o abraçou e o beijou. Um exemplo para nossas vidas. Quantas vezes nós estamos nos braços do pai e queremos rolar na lama? Quantas vezes você jovem, você adulto, está nos braços do pai, desfrutando o privilégio, desfrutando de coisas boas, desfrutando dos manjares, mas você quer largar tudo e quer ir para a lama. Você quer o quê? Comer o resto dos porcos. Nem é o que os porcos estão comendo, mas é o resto dos porcos. O resto do resto. Nós temos um grande privilégio, irmãos, de estar na mesa de Deus, de ter conhecido a verdade, de estarmos na igreja do Senhor. E quantas vezes nós queremos ainda assim conhecer a sujeira lá de fora? Você jovem, que nasceu na congregação, você jovem, que está há mais tempo. Olha o privilégio, quantas coisas Deus tem te livrado de acontecer com você, porque você está na igreja de Deus, você é fiel, mas mesmo assim você quer experimentar lá fora, quer experimentar as coisas desse mundo, e depois você vai voltar sujo. Você vai voltar necessitado, e às vezes com alguma consequência que vai durar para a vida toda. Para a vida toda. Cada dia, cada momento, nós estamos fazendo escolhas. Seja escolha de pegar para a direita ou para a esquerda numa rua, seja de acelerar mais o carro ou diminuir a velocidade, seja escolhas sérias, né, de com quem que eu vou casar, seja escolhas quantos filhos eu vou ter, mas algumas dessas escolhas vão durar para a nossa vida toda. E algumas escolhas podem ser de vida ou de morte. Escolha a vida. Escolha viver para Deus. Escolha desfrutar desse banquete. Não role na lama. Não desperdice esse grande privilégio que você tem. E é interessante porque pessoas que às vezes têm dinheiro chamam pessoas para os seus círculos de amizade. E eu tenho casos na minha família de pessoa que tinha dinheiro, tinha amigos, sempre rodeados de amigos, mas quando o dinheiro acabou, as pessoas sumiram também. As pessoas sumiram.
E acontece, os verdadeiros amigos são as pessoas que estão ali do seu lado, seja na necessidade, seja na dificuldade. Pessoas da igreja se importam com você. Por quê? Porque eles têm o mesmo objetivo que você, que é chegar no céu, que é te ajudar a chegar lá junto ao Pai. Um outro exemplo bem interessante, pensando sobre essa questão da igreja, que eu penso, e que os exemplos são interessantes porque a gente pega o exemplo e esse exemplo dura para a vida toda, né? Uma vez num grupo de quarta-feira aqui junto com a Ademir, com um grupo, né, que participava aqui, antes era só um grupo familiar, um grupo de estudos, e era aberto para todo mundo opinar e coisas assim, ele estava falando sobre a importância da igreja. Em um determinado momento ele falou sobre a igreja é como se fosse a Arca de Noé. E esse exemplo para mim assim, ficou muito marcado. Já tem quantos anos que ele falou isso? Eu nem sei quanto tempo que tem que ele falou. Mas ele falou que a igreja é como se fosse a Arca de Noé. Por quê? Porque lá fora só há morte. Lá fora, quando teve o dilúvio, só há morte lá fora. A vida está dentro da arca. Só que a arca, às vezes, pode não estar um cheiro mais gostoso, né? Porque há animais, há várias coisas, né? O cheiro não está legal. O espaço, às vezes, está um pouco encurtado, né? Assim, a gente toda hora está dando uma esbarrada um no outro, por algum motivo. Eu queria passar aqui, mas o espaço é pequeno. Mas lembre-se, irmão, o único lugar que há salvação é dentro da arca, é dentro da igreja. É dentro da igreja. Por mais que o cheiro não esteja bom, mas a salvação está aqui dentro. Agora você quer sair lá fora há morte. Lá fora há morte. Precisamos escolher para aquilo que realmente importa. Então, o primeiro ponto que eu queria falar era sobre essa questão de você buscar Deus enquanto é tempo. Quando você é jovem, você está com forças, quando você está com fôlego. Seja esse cristão 168. Agora, você está mais velho, então você tem a oportunidade de falar sobre a sua experiência para outras pessoas. Seja cristão 168. O segundo tópico se refere à nossa maturidade. Como estamos lidando no meio das influências? Como você está lidando no meio das influências? Como que você está lidando no momento onde você é desafiado? Como que você está lidando? Abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 4, versículo 13. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 13. Diz assim... Nesse capítulo ele está falando sobre o crescimento da igreja e sobre os dons para cada pessoa. E no versículo 13 ele diz assim: desse modo todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito e amor, cresçamos em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, cabeça. E é Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. Eu quero focar nessa parte que ele fala assim, no versículo 13. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e um no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual. Irmãos, chega um momento que você vai precisar se posicionar na sua fé, sobre as suas convicções. Você jovem, em algum momento vai ser confrontado lá na faculdade sobre a sua fé, sobre homossexualismo, sobre política, sobre religião, sobre diversos outros assuntos. Chega um momento que não tem como nós fugirmos, ficarmos em cima do muro. E você precisa se posicionar. E quantas pessoas, às vezes, eu não gostei disso, vai para uma igreja, vai para um lugar, fica balançado de um lado para o outro, vai para cá, vai para uma congregação, vai para outra congregação, e nunca cresce espiritualmente. Nunca está firme
nunca está firme, sempre abalado, sempre tomando leite ainda. Irmãos, precisamos crescer, precisamos nos posicionar. E é interessante que você, jovem, vai ter um desafio de posicionar sobre a sua fé. Quantos dos nossos jovens, quando chega na faculdade, é desafiado, e aí ele pensa, para onde que eu vou, para onde que eu vou? E ele vai, escolhe pelo mundo. Escolhe pelo mundo. Jovem, escolha pelo que realmente importa. Faça a escolha certa, a escolha para a vida toda. Desenvolva a sua fé. Busque pessoas que podem te ajudar no seu crescimento espiritual. Precisamos ser alicerçados na fé, alicerçados em Cristo. Sei que há muitas outras maneiras também da gente ser cristão, 168, né? E assim, a gente poderia ficar falando por diversos momentos, por diversos tempos, por muito tempo, mas eu quero também falar com você que você precisa dedicar um tempo espiritual, um tempo para as coisas de Deus. E, igual eu falei, é um desafio para mim também, como diz o Almeida, né? É daqui para cá. O desafio de ter tempo para as coisas de Deus, de tirar um tempo para o que realmente importa. E eu sou uma pessoa que eu mexo muito com o computador, né? Então o dia todo você está mexendo com o computador. E acaba que às vezes você também mexe com redes sociais, porque às vezes até uma forma de divulgar o meu trabalho é através das redes sociais, né? Através de uma página. Então assim, se não tomar cuidado, você acaba passando muito tempo, dedicando muito tempo da sua vida a esse tipo de coisa. E fazendo um parêntese sobre isso, um desafio para nós jovens, e principalmente, aí eu quero falar mais exclusivamente para os jovens, até mesmo porque hoje é o culto, não é direcionado para os jovens, mas os jovens estão trabalhando nesse culto hoje, ministrando, é que tome cuidado, jovem, com o que você tem postado na internet. Eu sei que você está malhando, você está bonito, mas cuidado com as suas fotos sem camisa. Meninos, cuidado com as fotos com decote, né? São coisas que não edificam. São coisas que às vezes estão levando o irmão a pecar. Cuidado com o que você tem falado na sua rede social. Conversando com o irmão, ele falou comigo que um casal deixou de ir na congregação porque estavam falando sobre política e aquele negócio de política estava inflamado. E aí ele falou, não vou mais na congregação. Por causa de política, no Facebook. Então, irmão, tome cuidado com o que você está postando lá. E se eu estiver postando também alguma coisa que está te ofendendo, por favor, me avise. Me fale, porque nós estamos aqui mirando um alvo conjunto, um alvo junto, de crescermos espiritualmente, de sermos suporte, não é de suportar um ao outro aquela maneira depreciativa, de estou suportando a pessoa aqui, ela é chata, mas estou suportando. Não, mas de ser uma base, de ser um suporte verdadeiro. Tome cuidado com o que você posta. Poste coisas que edificam. Eu sei que é legal postar. Eu posto coisas lá dos meus meninos, da Isabel, de coisas de casamento. Eu posto coisas lá que eu acho legal. A gente mostra para os outros irmãos o que você está fazendo, coisa assim. É legal. Eu uso. Mas cuidado com o que você está postando. Cuidado. Antes de você postar, reflita se aquilo é algo que vai edificar as pessoas. Ou se vai ser algo que vai trazer um transtorno, se vai criar uma divisão. Tome cuidado. Dedique esse tempo para as coisas de Deus. Dedique tempo para as coisas de Deus. Voltando para o tópico. O crescimento espiritual exige tempo e dedicação. Abra sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 10. Filipenses 10. Filipenses 3, desculpa. Filipenses 3. Versículo 10 e 14. Filipenses 3, 10 a 14. Tudo que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte do seu sofrimento e me tornar como ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Não estou querendo dizer que já tenho conseguido tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já foi conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente.
corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Deus está nos chamando, irmãos, para sermos cristãos 168. 168 horas por semana, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quero te encorajar essa semana a realmente tirar um tempo para Deus. Hoje o Felipe também falou na escola dominical, vamos começar pouco, né? Não vamos começar radical, não. Vamos começar agora com meia hora, meio-dia do meu dia, só para as coisas de Deus. Não, começa pouco, tira 15 minutos, aí você vai aumentando gradativo, até você ter um tempo bacana, um tempo legal com Deus. Concluindo, para ser cristão 168, você precisa valorizar o dom que Deus te deu. Valorize a família na fé. Valorize a igreja. Valorize você ter nascido na igreja de Deus. Valoriza. E eu vejo assim pelo Luiz Gustavo, o amor dele pelas coisas de Deus, dele vendo como foi legal para ele conhecer a igreja. Você jovem que cresceu, valoriza esse tempo, valoriza essa oportunidade que você teve, que outros provavelmente não tiveram e provavelmente outros não vão ter. Posicione sobre a sua fé, não seja levado de um lado para o outro. Decida crescer espiritualmente. Esse é o nosso desafio. Seja cristão 168. Deus te abençoe, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos ter um cântico. E se você quiser uma oração, os presbíteros vão estar aqui à frente